Silva, psicanalista clínica. Nós estamos no nosso segundo dia da leitura de Uma Vida com Propósito, de Rick Warren. Hoje nós vamos para o dia 2. Você não é um acidente. Eu sou seu Criador, e você estava sobre os meus cuidados antes mesmo de nascer. Isaías 44, verso de número 2. Deus não joga dados. Albert Einstein. Você não é um acidente. O seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio. E a sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando nesse exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Salmo 138, 8. Ele determinou cada pequeno detalhe do seu corpo e deliberadamente escolheu seu biotipo, a cor da sua pele, o cabelo e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e o deu uma personalidade singular. A Bíblia diz: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, sabe exatamente como fui feito, aos poucos, como fui esculpido, do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Salmo 139, 15. Deus fez você por um motivo. Isso significa que você também decidiu a hora do seu nascimento. Ele planejou os seus dias de vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havia planejado todos os dias da minha vida, cada um deles registrado no seu livro. Salmo 139, 16. Deus também planejou o lugar onde você nasceria, viveria, para o propósito dele. Sua etnia, nacionalidade não são meras casualidades. Deus não deixou nenhum detalhe por acaso, planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez todos os povos, para que povoasse a terra, tendo determinado os tempos anteriores, estabeleceu os lugares exatos que deveriam habitar. Atos 17, 26. Nada na sua vida é arbitrário, tudo tem um propósito. Ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria, independentemente da circunstância do seu nascimento ou de quem fossem seus pais. Deus tinha um plano a criá-lo. E não importa como sejam seus pais, bons, ruins ou indiferentes, ele sabia que os dois indivíduos possuíam exatamente a constituição genética específica para criá-los, você de acordo com o que ele tinha em mente. Ele tinha um DNA que Deus precisava para formá-lo. Embora existam pais ilegítimos, não existem filhos ilegítimos. Mesmo que muitos filhos não tenham sido planejados pelos pais, não foram um imprevisto para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano, até mesmo o pecado. Deus nunca fez nada acidentalmente e jamais comete erros. Ele tem um motivo para tudo que concebe. Todas as plantas, animais foram planejados por Deus. Cada pessoa foi idealizada com um propósito definido. O motivo de Deus tê-lo criado foi o amor que ele tem. A Bíblia diz: muito antes que estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor.
para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Efésios 1:4. O Senhor já pensava em você antes de criar o mundo. Na verdade, você foi o motivo de Deus tê-lo criado. Ele planejou o meio ambiente desse planeta para que pudéssemos viver nele, sob a razão do seu amor. E que há de mais precioso em toda a criação. A Bíblia diz: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade, a fim que fôssemos como primícia das suas criaturas. Tiago 1:18. Isso demonstra quanto Deus o ama e o aprecia. O Senhor não age de forma aleatória. Ele planeja tudo com extrema precisão. Quanto mais os físicos, biológicos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais percebe quanto ele é singular, adequado para a nossa existência, feito sobre medida, exatas e especificações que tornam possível a vida humana. Dr. Michael Danton, especialista em genética molecular humana da Universidade de Otago, Nova Zelândia, concluiu: todas as evidências disponíveis na ciência biológica sustentam a teoria básica de que o universo foi especialmente criado em sua totalidade, vendo a vida humana como principal objetivo e propósito. Todo qual todas as partes da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. A Bíblia fez a mesma constatação milhares de anos antes. Deus formou a terra. Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para ser habitada. Isaías 45:18. Por que Deus fez tudo isso? Porque o incomodou de criar um universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil compreender em sua profundidade, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Ele fez para poder amar. É sobre essa verdade que você precisa edificar sua vida. A Bíblia diz que Deus é amor. 1 João 4:8. Ele não diz que Deus tem amor. Ele é amor. Amor é a essência do caráter do Pai. Há o perfeito amor na interação da Trindade. Então, Deus não precisava criar você. Ele não estava só, mas desejou criá-lo para expressar o seu amor. Deus disse: eu vos tenho sustentado desde que foram concebidos e carregados desde o nascimento. Mesmo na velhice, quando seus cabelos se tornarem grisalhos, estarei cuidando de vocês. Eu fiz e cuidarei de vocês. Isaías 43:3-4. Se não houvesse Deus, seríamos todos um acidente causado por algum efeito cósmico aleatório. Você poderia parar de ler esse livro, pois a vida não teria nenhum propósito, significado ou importância. Não haveria certo nem errado, e nenhuma esperança seria alimentada para além dos nossos breves anos neste mundo. Mas há um Deus que o fez por uma razão. Assim, a sua vida tem significado profundo. Descobrimos esse significado e propósito divino somente quando tomamos Deus como ponto de referência da nossa vida. Uma parafrase de Romanos 12:3 diz: o único modo de nos entendermos é pelo que Deus e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos ou fazemos por Ele. Vemos essa verdade expressa nesse poema de Russell Kessler. Você é quem é por uma razão. Parte de um plano inescrutável, preciosa, original, perfeita criação.
Denominava homem e mulher de Deus notável. Sua aparência tem uma razão. Nosso Deus não se enganou. Ele desceu ainda no ventre em perfeita composição, e é o fruto exato do que ele determinou. Seus pais foram por ele escolhido, e não só bastante sua impressão. Eles cumprem os planos para quais foram criados e recebem do Senhor aprovação. O trauma que você enfrentou não foi fácil. Não, Deus lamentou sua dor, mas foi isso que permitiu para dar forma ao seu coração, para que semelhante ao dele se tornasse. Você é quem é por uma razão. Pelo cajado do mestre vem sendo formado. Você é quem é amado, porque há um Deus. Eis a razão. Pergunta sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Não sou um acidente. Versículo para memorizar. Eu sou o seu Criador, e você estava sob os meus cuidados mesmo antes de nascer. Isaías 44:2. Pergunta para meditarmos. Sei que Deus me criou de forma singular, que as áreas da minha personalidade, formação, aparência física, têm tido dificuldade em me aceitar.